A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Estamos hoje chegando ao final dessa série Firmados em Cristo. Estudamos durante todas essas semanas o livro de Colossenses e hoje nós vamos estudar também a carta de Paulo a Filemon. Passamos aí 3 meses nos aprofundando sobre essa supremacia de Cristo, sobre essa vida em Cristo e como que Cristo muda e transforma a nossa maneira de ser. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a carta então de Paulo a Filemon, nossa última lição nessa série. Eu quero lembrar você que o link está aí para você compartilhar, disparar aí para os seus amigos, nas suas redes sociais, para que você possa influenciar outras pessoas a também assistir esse estudo, a também participar desse conteúdo. Olha só, agora ainda no começo eu quero lembrar você das inscrições para a Conferência 1. A nossa conferência vai acontecer agora no mês de novembro, nos dias 26 e 27, Assembleia Geral no dia 25, e as inscrições estão abertas. Você pode entrar lá no site conferencia1.org, todas as informações disponíveis para que você escolha lá a melhor opção, para que você esteja conosco nesse tempo de reflexão, nessa missão de Deus no mundo, nessa missão de Deus de salvação no mundo e como que nós, como Igreja de Cristo, podemos trabalhar juntamente com o Espírito de Deus nessa missão. Então entra lá, conferencia1.org, faça a sua inscrição, para que nós estejamos juntos nesse tempo de reflexão. Bom, hoje nós vamos estudar então a lição de número 13, Carta de Paulo a Filemon. É uma carta pequenininha, curtinha, são poucas palavras nessa carta, mas com um ensinamento extremamente profundo a respeito dos relacionamentos, das relações, essas que são transformadas pelo poder do Evangelho. Por isso, olha, pega aí a sua lição bíblica, a sua Bíblia Sagrada e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. A carta de Paulo a Filemon foi escrita em um período em que o apóstolo estava preso, provavelmente numa casa alugada, mas estava preso, e ele escreve para Filemon, que possivelmente era alguém bastante importante na igreja, na comunidade da fé. Provavelmente as pessoas se reuniam na casa de Filemon para celebrar a Jesus, para aprender o Evangelho. E Paulo tem uma situação que ele quer corrigir com Filemon. Ele, do outro lado, conheceu Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon e provavelmente Onésimo tinha feito alguma coisa errada, tinha fugido, né? A escravidão era muito comum naquele período, era institucionalizada naquele período e com isso Onésimo, do outro lado, conhece o Evangelho, tem sua vida transformada, Filemon tem sua vida transformada pelo Evangelho, e o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para fazer com que os dois entendam que agora as suas relações precisam ser transformadas. É impressionante a profundeza dessa carta para nos mostrar como o poder do Evangelho é transformador da nossa vida. Como que ele corrige as diferenças, como que ele nos iguala, como que esse poder do Evangelho nos torna pessoas mais parecidas com Cristo e menos parecidas com o mundo e com as práticas, com as ações do mundo. Uma das informações que nós temos, por exemplo, é que a carta a Filemon, a carta que Paulo escreve a Filemon, ela tem um teor bastante
pessoal, bastante emocional. O apóstolo chega em determinado momento a se referir mesmo ao carinho que Filemão nutre por ele e faz uma recomendação a Filemão com base nisso, né? Olha, aceite Onésimo de volta como um irmão em Cristo e tudo que ele te deve pode botar na minha conta que eu vou pagar para você. É uma relação de pessoalidade, de amizade muito interessante que é exposta aqui. Olha, por exemplo, o versículo 16, que é o texto base da nossa lição bíblica. Apóstolo Paulo dizendo para Filemão: ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Veja como que Paulo coloca a sua pessoalidade entre essa relação de Filemão e Onésimo. E ele diz: agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. O que essa carta nos ensina a respeito de relações transformadas? Está conosco hoje o pastor Eleilton, que vai nos ajudar a encontrar, a buscar essas respostas, a entender essa pequena carta de Paulo a Filemão e quais os profundos ensinamentos dessa carta para a nossa vida cristã, né? Para a firmeza da nossa vida cristã. Pastor Eleilton, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que Jesus use você aí mais uma vez para nos ajudar a entender a palavra dele. Amém, pastor Samuel. Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. É uma alegria a gente poder participar novamente desse estudo e conversarmos um pouco a respeito desse tema, a respeito dessa carta, uma pequena carta, como o pastor Samuel bem disse aqui a princípio, mas que possui inúmeros ensinamentos para a igreja do nosso tempo, como é toda a palavra de Deus, né? Graças a Deus por isso. Renovada, inclusive, né? Sim. Renovada, a mensagem do Evangelho, ela transpõe tempo e espaço, né? Graças a Deus por isso. Pastor Eleilton, vamos lá. Primeiro lugar, né? Aqui já na primeira pergunta. Quem foi Onésimo antes da conversão? E fale também um pouquinho sobre essa seriedade que havia naquela época em relação às leis de escravidão. Bom, Onésimo, ele foi, né, um dos milhões de escravos que existiam no Império Romano do primeiro século. Então nós temos, havia, né, cerca de 60 milhões de escravos, é a estimativa que se faz, né, dos historiadores, no primeiro século. E Onésimo estava entre eles, né, na carta que Paulo escreveu, Paulo diz, né, você até leu o versículo 16, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Aí o 16, não como escravo, mas muito acima de escravo. Então, nós estamos falando aqui a carta conta a história de um escravo que se afastou do seu dono. Essa é a história, por trás da carta de Paulo a Filemão. Então, lendo essa carta aqui, para poder chegar nas duras leis da escravidão, né? Lendo essa carta, ao que tudo indica, Onésimo, por alguma razão, estava insatisfeito, estando servindo como escravo a Filemão. Pelo que Paulo fala sobre Filemão na carta, eu não acredito que Filemão era um senhor de escravos duro, cruel, né? Cruel, opressor, né? Como vários senhores de escravos eram naquele período. Talvez o problema fosse com Onésimo mesmo, né? Talvez Onésimo tivesse algum problema, alguma questão. Fato é que, por alguma razão que nós não sabemos qual exatamente, Onésimo decidiu fugir de Filemão, fugir do seu senhor, né? Por isso que Paulo fala que ele se afastou dele. Então ele foge de Filemão na época não era incomum escravo fugitivo, né? Com esse número enorme de escravos presentes no primeiro século. Então, hora ou outra, havia-se notícia de algum escravo que havia fugido, né? Exatamente por isso, as leis sobre a escravidão eram extremamente rígidas para escravos fujões, para escravos fugitivos, né? Então,
por exemplo, uma vez que um escravo fugitivo fosse recuperado, o dono do escravo poderia mandar marcá-lo com ferro, né, para que todo mundo soubesse que aquele era um escravo que já havia fugido. Né? O dono do escravo poderia mandar açoitá-lo, né, poderia mandar castigá-lo severamente, né, por conta da fuga. E, inclusive, o que era mais cruel, ele poderia mandar crucificá-lo. E sem dar satisfação para absolutamente ninguém. Né? O escravo fugiu, ele pode ser crucificado como uma pena, um castigo por conta da sua fuga. E a razão disso é bem simples. Escravos não valiam nada. Escravos, eles eram literalmente uma propriedade do seu senhor. Então, se é uma propriedade, ele vale tanto quanto vale uma enxada, né? Tanto quanto vale qualquer ferramenta que a pessoa tenha. Então, a pessoa faz o que quiser com a sua ferramenta, com a sua posse. Então, ele poderia fazer o que ele quisesse com o seu escravo fugitivo. Então, as leis eram bem severas e eram severas para que escravos pensassem duas vezes antes de tomar a decisão de fugir do seu senhor. Inclusive, haviam leis que foram redigidas, né, para cuidar, inclusive, para que pessoas não dessem abrigo para escravos fugitivos. Então, alguém que abrisse a porta da sua casa para receber um escravo fugitivo, uma vez que esse escravo fosse descoberto e fosse comprovado que, de fato, aquela pessoa deu abrigo para aquele escravo, então todo o prejuízo que o escravo deu para o seu senhor durante o período em que ele ficou ausente da casa, era cobrado dessa pessoa que deu abrigo para o escravo fugitivo. Enfim, havia todo um aparato de leis montado para que o escravo não fugisse, né? Para que não fosse uma opção para ele fugir, né? Para que ele tivesse medo de optar por essa via. Então, Onésimo é um escravo, né, que optou por essa via. Ele foi um escravo que optou por fugir. Acabou saindo da casa de Filemão e, ao que tudo indica, não saiu de mãos vazias. Né? Ao que tudo indica, ele saiu dando algum tipo de prejuízo para Filemão. Alguma coisa, né? Alguma coisa ele levou ali da casa de Filemão. Né? Parece que ele roubou mesmo alguns valores de Filemão. Né? Por isso que eu disse que eu tenho a impressão que o problema não era com Filemão, que o problema era o próprio Onésimo. Era, né? O próprio Onésimo. Parece que o Onésimo tinha algum problema de caráter mesmo, alguma coisa nesse sentido, né? Que o levou a fugir, inclusive roubando valores de Filemão. Então esse era Onésimo. Onésimo é um escravo fugitivo num período em que as leis da escravidão eram leis duríssimas para quem optasse por esse expediente de fugir. Tem uma outra questão, só para a gente tentar marcar um pouquinho essa questão da escravidão, que existia várias formas, né, de um escravo ser feito ou de se autofazer escravo, né? Podia falar um pouquinho sobre isso também, a título de informação? Sim, na verdade, nós estamos falando aqui de um período em que o Império Romano ele está no poder e que o Império dominou quase todo... Na verdade, o mundo todo da época estava sob a dominação de Roma. O Oriente, né? a Europa, estava tudo sob dominação de Roma. Isso, exatamente. Então, muitos escravos, muitas pessoas que serviam como escravos, às vezes eles eram até mais instruídos do que os seus próprios senhores, né? Porque muita gente era prisioneiro de guerra, né? De repente um médico, um comerciante que foi feito escravo, né? Um determinado povo foi capturado, né? Foi vencido e aquela pessoa foi feita escravo, né? Acho que é interessante falar sobre isso mesmo, porque toda vez que a gente fala de escravidão, especialmente vivendo num país como o nosso, a gente já tem a impressão de uma escravidão similar àquela que existia no nosso país. E, né? Infelizmente, muitas pessoas, quando fazem a leitura da Bíblia, acabam cometendo esse anacronismo, né? De interpretar o texto a partir da visão que se tem hoje, né? E você está lá num contexto completamente diferente de hoje, né? A própria escravidão desse período é totalmente diferente da escravidão que foi praticada nos últimos 100 e poucos anos, 200 anos. Né? Exatamente. Então tinha muitos aqui que eram prisioneiros de guerra mesmo, né? Não necessariamente eles eram maltratados, haviam bons senhores, né? Naquele período, mas você tinha também, obviamente, mercado de escravos, né? Todas nas ruas de Roma ou das principais cidades do Império, você tinha um mercado de escravos onde as pessoas poderiam ir lá para ver escravos sendo expostos, né? Para fazer compra de escravo, né? Para vender escravo, enfim.
havia esse comércio também nesse Provavelmente período. também houvesse a famosa agiotagem, né? Que é a compra de dívida, né? Então, assim, uma família, né? Sei lá, uma pessoa deve para essa outra pessoa. Aí uma terceira pessoa, ela comprava a dívida, né? Então, assim, eu pago a dívida, te dou o dinheiro, mas ela ia cobrar lá. E geralmente a cobrança escravizava alguém, ou os filhos, ou, né? Então tinha muito também uma espécie de comércio ali que circulava, Sim. que funcionava dentro mesmo da égide do governo, mas que funcionava tranquilamente com uma espécie de exploração também, né? Isso. Você me fez lembrar aqui agora uma frase que eu li uma vez, estudando sobre os publicanos, né, que havia uma pergunta, né, quem são as bestas feras mais perigosas? E aí o pessoal respondia, né, que era o leão, o urso e os publicanos. Os publicanos. Estavam entre as bestas feras mais perigosas, porque eles eram tirânicos mesmo na cobrança, e realmente havia isso mesmo. Então, de repente, esse cobrador ia até a casa para cobrar uma dívida, dependendo do tamanho da dívida. Se a família não tem condição de pagar, então ou o cara confiscava a casa, então a pessoa ficava sem casa e ficava com a casa dela para pagar a dívida, ou então levava filhos mesmo, né? De repente, um ou outro filho era levado para trabalhar como escravo mesmo, né? Para ser vendido no mercado de escravos para poder pagar aquela dívida, né? Que fora contraída pela família. E às vezes, inclusive, isso não era vitalício, né? Não era a vida inteira, né? Às vezes havia até uma prescrição de período, né? O valor X serve como escravo tanto tempo e depois desse tempo... Isso, exatamente. É isso aí. Muito parecido com o que a gente vê na própria Bíblia, né? A escravidão dentro do povo de Deus, né? Haviam leis também específicas para isso que servia durante 7 anos, né? E depois o escravo deveria ser libertado, né? liberto, né? A não ser que ele mesmo quisesse continuar servindo voluntariamente como escravo naquele lar, né? Muito interessante. Meu querido estudante, minha querida estudante, essas informações são muito importantes porque quando nós fazemos, né, a interpretação bíblica, quando a gente faz tanto uma exegese ou aplicamos uma hermenêutica ao texto bíblico, a gente precisa definir algumas coisas, como, por exemplo, quais as lentes que a gente vai a fazer essa hermenêutica, né? Já que nós estamos lidando com fatos históricos antigos, com um texto que também é antigo. Então, e essa hermenêutica, ela é muito importante para a gente não cometer alguns equívocos, como fazer uma leitura da Escritura ou tentar fazer uma leitura da Escritura a partir da informação que a gente tem de uma realidade hoje, né? Então, a gente está numa realidade oriental, né? Então, ali nós estamos falando de um período muito específico sobre o domínio do Império Romano, em que as leis são especificadas pelo Império Romano. Então, assim, não são leis judaicas, então existe um império dominante. Então, a gente faz essa interpretação, a gente precisa observar todo esse pano de fundo histórico para que a gente não seja induzido ao equívoco de, né, cometer um anacronismo no texto ou dizer hoje o que o texto não está dizendo, né? Então, a gente precisa, de fato, levar muito a sério essa questão da interpretação bíblica. Pastor Eleilton, vencida então essa pauta, né? Como que se deu então essa conversão de Onésimo e em quais circunstâncias, né, a conversão de Onésimo aconteceu e por que exatamente que Paulo precisa fazer essa intervenção, né? Tá aí a pergunta de número 2, né? Bom, eu vou ler aqui o versículo 9 e o versículo 10, que é o versículo sugerido aqui na pergunta de número 2. Diz assim: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, a chave para a gente entender como se deu a conversão de Onésimo é exatamente essa expressão do versículo 10. O que gerei entre algemas. E aí, pastor Samuel, para mim, esse texto aqui é um negócio extraordinário, que só a providência divina pode explicar, né? Então, você que está acompanhando a gente, nós comentamos aqui que o Onésimo é o escravo fugitivo. Então, ele fugiu da casa de Filemão. Lembra onde Filemão morava?
Filemão reside na cidade de Colossos. Aonde fica Colossos? Colossos fica na Ásia Menor. Né? Na Ásia Menor. Aonde Paulo está preso? O pastor Samuel comentou aqui no princípio desse estudo de hoje que Paulo está numa prisão domiciliar, na cidade de Roma. Então, de Colossos para Roma é muita... É uma distância considerável. É muita distância. A lição aqui fala de 1.500 a 2.000 quilômetros. Pensa nas circunstâncias da É uma viagem para o Nordeste aqui, né? E pensando nos meios de locomoção da época, é uma viagem que são meses, né, para você sair de um lugar para o outro. Nós estamos falando de lugares muito distantes. Eles estão em regiões geográficas muito distantes uma da outra. Então, Onésimo foge aqui da casa de Filemão, na Ásia Menor, aqui em Colossos. E, por alguma razão, ele vai parar em Roma. Ele vai parar em Roma. Está certo que ele escolheu um dos melhores lugares para se esconder. Né? Porque se tem um lugar que quem está na situação que Onésimo está, né, para ficar invisível, digamos assim, é Roma. Porque Roma era a maior população. Isso, a capital acontecendo, né? Sim, a capital do mundo da época, então é uma cidade que de fato... E naquela época, 2.000 quilômetros demora bastante para a informação chegar, né? Fugitivo praticamente não seria encontrado. Com certeza, com certeza. E era muito, também assim, era muito fácil ir para Roma, porque o Império Romano, ele cuidou, né, de construir estradas, né, que ligavam o império de uma ponta a outra ponta, né? Então você tinha, por exemplo, a Via Egnatia, né, que cortava todo o império. Então, assim, essa cidade, essas estradas, né, eram estradas que todos os dias você tinha viajante se dirigindo para a capital do império. Então o Onésimo vai para lá, alguns meses de viagem ele vai para lá. Mas o que mais chama atenção para mim, o que é mais surpreendente nessa história, não é tanto o fato dele chegar em Roma, porque chegar em Roma seria tranquilo, né? É fácil. É tranquilo. Seria o destino natural para quem está fugindo, né? Se tentar se esconder nas massas da capital do império. Mas o que me chama a atenção, que eu acho assim que não tem como explicar de outra maneira, a não ser pela mão da providência divina, é o fato de ele chegar na casa alugada, porque Paulo tem restrição de locomoção. Paulo está preso, ele está circunstancialmente confinado numa casa. E, por alguma razão, que nós não sabemos qual, Onésimo, ele chega até essa casa onde Paulo está preso. E nessa casa, Paulo prega o evangelho para ele. E nessa casa, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ali ele tem o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E por que isso é extraordinário? Porque esse mesmo Paulo aqui que está pregando por Onésimo, e o Onésimo se converte a Jesus, é o Paulo que, anos antes, esteve na cidade de Éfeso pregando o Evangelho. E ficou cerca de 3 anos pregando o Evangelho na cidade de Éfeso. E nesse tempo que Paulo esteve pregando na cidade de Éfeso o Evangelho, ele recebeu também na cidade de Éfeso, né, porque tinha gente que viajava das cidades vizinhas para Éfeso, para ouvir inclusive a pregação do Evangelho, se converteram durante o ministério de Paulo. É possível que ele tenha pregado o Evangelho para Filemão. Em Éfeso. Em Éfeso. Filemão é o patrão do Onésimo, que ele fugiu e roubou valores. Então, anos antes, Paulo conheceu Filemão e pregou o Evangelho para Filemão em Éfeso. Agora, anos depois, Paulo está preso em outras circunstâncias, e tem um escravo fugitivo do Filemão que vai trombar com Paulo em Roma. As histórias se cruzando, né? As histórias se cruzando e Paulo pregando o Evangelho para esse cara na cidade de Roma. E aí ele se converte a Jesus, né? Ele tem o seu encontro com Cristo, ele tem a sua vida transformada. Paulo diz que ele se torna um colaborador dele. Ele começa a ajudar o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho ali na cidade de Roma, mas, né, a lição até fala que Paulo precisa tomar uma decisão, porque apesar de Onésimo ter se convertido a Cristo e ser um colaborador, inclusive um colaborador que Paulo não queria se dispor dele, né, porque parece que ele estava ajudando de fato Paulo mesmo ali na pregação, né? Ele tem restrição de mobilidade, então ele usa os colaboradores, são os que estão pregando o Evangelho, estão livres para andar a cidade de Roma. Mas Paulo sabe, com certeza Onésimo deve ter comentado com ele quem ele era, de onde ele veio. Paulo sabe que Onésimo tem uma pendenga relacionada ao passado. Paulo sabe que Onésimo precisa acertar a situação dele com Filemão. Então,
a difícil decisão que Paulo tem que tomar é a decisão de desafiar Onésimo a retornar e resolver, né? Retorna para Colossos e resolve a situação. Parece que esse é o dilema, né, diante do qual Paulo e Onésimo estão. Onésimo precisa tomar essa decisão também de voltar e resolver esse problema com o passado dele. Há aí uma inferência, né? Mas aí a gente vai para a terceira pergunta, né? Mas dá a entender, assim, ou pelo menos havia uma certa preocupação como seria esse encontro, a ponto de Paulo, assim, ter que, assim, eu vou intermediar isso aqui, vou tentar, não dá, assim, estou fazendo inferências aqui, né? Não dá também para imaginar ou para a gente pensar que o prejuízo que Onésimo deu a Filemon pudesse ter sido um prejuízo tão grande a ponto de necessitar de intervenções, né? Não era só retornar, né? Mas assim, tem coisas aqui, muitas coisas em aberto que precisa de uma interferência aqui do apóstolo. Com toda certeza. Lendo a carta, isso fica perceptível, né? Então, de fato, ele deve ter dado um prejuízo assim a ponto de, se ele simplesmente chega, as coisas podem não ficar legais, né? Ficar legais para ele. E assim, ainda mais pensando no contexto das leis da escravidão da época, né? O Filemon, como senhor de escravo, né, diante desse prejuízo que Onésimo deu, poderia mandar açoitá-lo, poderia mandar matá-lo, inclusive, né? Matá-lo, poderia mandar crucificar o Onésimo. Então, eu penso, pastor Samuel, que até para o Onésimo, fazer essa viagem de volta, para mim é uma evidência de que o coração dele, de fato, havia sido transformado, né? De que ele havia tido um encontro com o Evangelho de Jesus, senão ele não faria essa viagem. É uma viagem em que você vai para sofrer o ônus, né? Isso, exatamente. Existe uma carta, mas a carta não é garantia nenhuma, Não é garantia nenhuma, ele pode chegar lá e as coisas ficarem muito ruins para ele. Então ele já está longe do Filemon, com certeza, há algum tempo já, vivendo na cidade de Roma, né? E agora ele vai colocar o pescoço dele literalmente a prêmio, né? De repente, né? O rumo que tome a conversa quando ele chegar lá para conversar com o Filemon, para tentar fazer essa reconciliação, né? É uma evidência, para mim, é uma evidência da conversão. Ele fazer a viagem de volta é uma evidência de que alguma coisa aconteceu na vida dele. Vou fazer aqui uma provocação aqui no meio. Também dá a entender, né? Talvez assim, fazendo uma aplicação pastoral mesmo desse texto, né? Que seja lá qual a vida que a gente levou antes do Evangelho, mas a conversão ao Evangelho, ela acaba exigindo ou colocando a gente nessa situação de ter que resolver algumas coisas que ficaram em aberto, né? É perdão, é prejuízos, enfim, tem coisas que a gente faz fora do Evangelho que quando o Evangelho transforma a gente acaba tendo como constrangimento, vamos colocar essa palavra, né? Como constrangimento do Evangelho, voltar para resolver, né? Com toda certeza. A nova vida que a gente recebe em Cristo nos impõe isso, né? A transformação que o Espírito Santo faz em nós, né, com a regeneração, nos impõe isso. Provavelmente, né, dependendo o que a gente tem de rastro aqui no passado, né, vai exigir da gente algum tipo de reflexão e um passo na direção de tentar reconciliar e resolver esses dilemas, né? Lembrei aqui, você falando, eu lembrei aqui da própria história de um publicano, né? Já falando de publicano aqui hoje, né? do Zaqueu, né? Zaqueu. Depois do encontro dele com Jesus, né? Ele tentando também, dando esse passo em direção a tentar resolver problemas deixados ali no passado, né? Então, a conversão impõe isso, né? Talvez a gente vai precisar refletir e tentar mudar algumas posturas e, inclusive, reparar alguns erros cometidos. Né? Mudar algumas posturas e reparar outras que já foram efetivadas, né, no passado, né? Pastor Eleuto, bom, meu querido irmão e irmã, nós estamos aqui estudando a lição 13, estamos encerrando essa série de lições. Foram 12 lições tratando da carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo a Filemon provavelmente foram escritas no mesmo período. Provavelmente aqueles que levaram a carta foram os mesmos, né? Tíquico,
provavelmente aí um dos interlocutores a levar a carta, leva para a igreja de Colosso, mas Onésimo também chega até Filemão com uma carta do apóstolo Paulo. Então nós estamos estudando nesse momento a carta de Paulo a Filemão. E nós vamos para a terceira pergunta da nossa lição bíblica, que diz assim: com que propósito Paulo escreveu a carta a Filemão? O que podemos afirmar a respeito do caráter de Filemão e sua postura, né? À luz de Filemão 1:1-7. Ok. Bom, eu acho que a gente já acabou comentando alguma coisa a respeito disso, mas a carta de Paulo a Filemão, ela existe como uma maneira do apóstolo Paulo tentar ajudar o Onésimo nesse processo de reconciliação com o Filemão. Então ele está enviando o Onésimo de volta para que ele resolva esse problema com o Filemão, e ele está intercedendo em favor de Onésimo. A carta é assim, Onésimo tem que voltar, Onésimo tem que pedir perdão para Filemão, reatar o relacionamento com Filemão. Então Paulo escreve a carta para suplicar para Filemão: Filemão, perdoe o Onésimo. Filemão, seja benevolente com esse irmão em Cristo que agora eu estou lhe enviando de volta. Então a carta cumpre essa função, a carta tem esse propósito. É um bilhete pessoal que Paulo envia para Filemão, né? Você comentou que o Tíquico é quem está levando a carta. É o Tíquico que levou a carta de Colossenses também. No capítulo 4 de Colossenses, lá é dito que é Tíquico que é o portador da carta. Então perceba que Paulo escreveu a carta aos Colossenses e a carta a Filemão, no mesmo período, e a mesma pessoa que leva. Por quê? Porque a igreja de Colossenses ela funcionava na casa de Filemão. Então é uma carta que vem para a comunidade e uma carta dirigida especificamente para um membro da comunidade. É pessoal essa. É um bilhete pessoal, uma carta pessoal, e Paulo faz um pedido pessoal a ele. O pedido pessoal de Paulo é: perdoe. E Paulo, eu acredito que Paulo nutre expectativas de que o Filemão vai perdoá-lo por tudo aquilo que Paulo ouviu falar a respeito de Filemão. Então, esses primeiros versículos que são citados aqui na pergunta, eu vou ler apenas aqui, eu vou ler do 4 em diante. Diz assim, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo está falando de Filemão. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Veja que 2 vezes aqui, pastor Samuel, no versículo 5, estando ciente do teu amor. Depois no 7, eu tenho grande alegria e conforto no teu amor, porque o teu amor tem reanimado o coração dos santos. Veja que Paulo menciona 2 vezes, né? O amor de Filemão, né? E com certeza, amor aqui, esse amor que Paulo está falando que está presente na vida de Filemão é o amor de acordo com a concepção escriturística, né? Que é aquele amor que é visto em atitudes práticas, né? Então, Paulo sabe que Filemão é alguém que ama as pessoas de verdade, né? E que Filemão é uma pessoa boa de coração. O próprio nome dele significa amado. O próprio nome dele tem a ver com essa questão ligada ao amor. Então, assim, diante do testemunho... Vem de Filéu, né? Vem de Filéu. De Filéu, né? Isso, de Filéu, o amor entre amigos, né? Então, assim, por tudo que Paulo tem ouvido falar a respeito de Filemão, Paulo nutre expectativas, né, de que o Filemão vai perdoá-lo, né? Porque o Filemão é alguém que, de fato, reanima o coração dos santos por meio do seu amor. Então, ele faz esse pedido para esse cristão, né? Perdoe. Faz esse pedido. Tem um cristão que está indo, um cristão agora convertido, que é o Onésimo, que está indo de coração quebrantado para pedir perdão. E a súplica de Paulo é: Filemão, perdoe. Perdoe. Então, eu acho que na aplicação da lição bíblica, depois no final, nem tem essa aplicação, né? Mas como você
disse a princípio, eu acho que essa é uma aplicação pastoral importante também dessa lição bíblica, né? Nós temos aqui um cristão quebrantado pedindo perdão e um outro cristão que precisa liberar perdão. Então, ele também precisa demonstrar esse quebrantamento, né? Demonstrar esse quebrantamento, exatamente. Não tem como ler essa carta e não pensar sobre isso, né? Se não existem pessoas que ficaram pelo caminho, que nós magoamos e deixamos magoadas pelo caminho, né? Se não existem pessoas que nós não estamos precisando hoje pedir perdão, hoje chegar até essas pessoas e pedir perdão. E se não existem pessoas também que nós precisamos liberar perdão. Se a gente não está guardando mágoa, né, se não tem mágoa empoçada no nosso coração de muito tempo, e de pessoas que querem se reaproximar da gente e a gente não dá esse passo, né? Também de liberar perdão, né? Porque aqui a carta é isso, é alguém que está com o coração quebrantado, querendo resolver uma questão, e o outro que precisa, por sua vez, também dar um passo em direção a esse para liberar perdão. E em tese, o prejuízo é dos dois lados, Sim. né? Em tese, né? Porque você tem, o Filemão sofreu um prejuízo financeiro, né? Mas o Onésimo agora precisa lidar também com o prejuízo de ter se reconhecido com aquele caráter que agora está sendo transformado, né? Eu fico imaginando isso, porque assim, vamos pensar assim, dentro de um contexto social, né? Quando eu sou roubado, eu sofro prejuízo, né? Mas aquele que me rouba, ele me rouba, mas ele também é uma vítima, porque o pecado também está no coração dele. Sim. Aí você imagina o seguinte, esse que me roubou se converte ao Evangelho. Então, eu estou aqui, sofri o prejuízo, esse que me roubou se converte ao Evangelho. Aí ele senta no banco do lado do meu na igreja. Eu olho para ele porque eu sou vítima, mas ele olha para mim e fala assim, cara, eu também sou. Né? Observe como que o Evangelho é extraordinário, né? Porque o Evangelho, ele coloca quem sofre o dano, quem provoca o dano, na perspectiva do pecado, todos estão na mesma situação, necessitados da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, né? Então, com prejuízo, ou, entre aspas, sem prejuízo, todos acabam sendo uma vítima do pecado, né? Disso que o pecado faz, né? Olha, eu vou falar para você, pastor Eleuto, e na verdade, assim, quando a gente estuda a história da igreja, se percebe de fato claramente que houve um colapso social, né? Justamente por quê? Porque quando o evangelho transforma, é colapso mesmo. O cara que te roubou, você quer que ele morra, mas agora ele converteu a Jesus, ele está salvo em Jesus e é seu irmão em Cristo. Não olhem a ele mais como um bandido, agora ele é seu irmão em Cristo. Né? É uma aplicação interessante, né? É isso aí, é uma aplicação muito interessante. E assim, o que eu acho extraordinário nessa carta aqui é perceber, pastor Samuel, esse poder do Evangelho de transformar as relações humanas. Por isso, inclusive, o título, né? Relações transformadas. Transformadas, né? O Evangelho está transformando relacionamentos aqui, né? Relacionamentos, transformando vidas e relacionamentos. Então, é extraordinário o poder do Evangelho, né? De fazer isso com seres humanos. Né? E é legal a fala de Paulo, né? Aquela fala do quem fazia não faz mais. Ela é interessante, né? Sim. Então, quem roubava não rouba mais. E aí você pode colocar também, fazendo uma aplicação, talvez assim, sei lá, emocional, das relações emocionais. Então, assim, aquele que não perdoava, agora perdoa. Perdoe, né? exatamente. Aquele que não amava, agora ama, né? Então, é um negócio interessante. Eu acho que é interessante mesmo, porque assim, até o exercício do perdão é um exercício que a gente precisa do poder do Evangelho, do poder do Espírito, né? Acho que perdão é o tipo de coisa que é muito mais fácil falar sobre ela do que praticar. Falar é bonito, inclusive. Falar é bonito, mas praticar é difícil. Então a gente precisa do auxílio do Espírito. E quem tem o Evangelho de Jesus, quem se converteu, pode contar com esse auxílio, né, para ajudar a perdoar. Então você que está assistindo a gente, né, você pode contar com o auxílio do Espírito para te ajudar a perdoar, para te ajudar a liberar perdão e para te ajudar a pedir perdão, inclusive, também. O Espírito pode nos ajudar nesse sentido, porque o Evangelho transforma relações. Glória a Deus por isso, né? A pergunta 4, então, pastor Eleilton.
vai falar um pouquinho sobre os argumentos que Paulo ia, e é muito interessante, né? Você percebe claramente ali o Paulo usando de todas as garantias, as vantagens que ele poderia ter sobre Filemão, né? Que argumentos Paulo usa em seu pedido a Filemão em favor de Onésimo? E que confiança ele possui em relação a cada um desses pedidos? Ok, vamos lá. Paulo sempre foi muito bom de argumento, né? Ele sempre foi muito bom de argumentação. Então aqui ele usa toda essa habilidade dele para pedir para o Filemão para que ele perdoe o Onésimo. Então ele já disse para o Filemão, para que Filemão o recebesse não mais como escravo, mas como irmão amado no Senhor. E aí ele começa a dizer as razões, né? Versículo 17. Ele diz assim, se portanto me consideras companheiro... Opa, já colocou em xeque a amizade aí, né? Já colocou em xeque a amizade entre os dois. Se você me considera, né, você tem alguma estima por mim, então, olha o que ele diz, recebe como se estivesse recebendo a mim. A mim. Então, ele já começa pegando firme aqui nesse primeiro argumento, né? Aí diz na sequência, se ele te fez alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, lança tudo isso na minha conta. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Acho legal essa fala de Paulo aqui. É legal mesmo, né? Porque assim, olha, a gente é amigo, se você me considera amigo, então recebe. Se ele te deve alguma coisa, pode colocar na minha conta. Eu vou pagar, eu pago você. Mas assim, tem um detalhe que eu não queria mencionar, mas que você sabe, né? Mas você sabe. E eu vou mencionar. Você me deve a sua própria vida. Talvez Paulo aqui esteja fazendo menção ao próprio fato de ter pregado o evangelho para Filemão. Né? E havia uma condição também na época, né? Quando você é salvo por alguém, né? Quando alguém te salva, você deve a sua vida a essa pessoa. Então, eu estava para morrer, essa pessoa foi lá e me salvou. Então, olha, a partir de hoje eu devo minha vida a você, né? E aí Paulo de repente está mostrando aqui para ele, você estava morto, você estava indo a condenação eterna garantida. E eu salvei você disso quando preguei o evangelho para você, né? Exatamente. Então Paulo faz questão de fazer essa lembrança para o Filemão. Aí ele diz assim, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Então me traz essa alegria, perdoando o Onésimo. E aqui parece ser uma alegria de um discipulador com discípulo, né? Sim. Me traga alegria, assim, de tudo que eu te ensinei, responda agora, Isso. haja agora é hora de praticar tudo aquilo que você aprendeu. Exato, cara, é muito interessante. Traz essa alegria para o meu coração. E aí, ele termina a carta dizendo assim, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás ainda mais além do que eu estou pedindo. Olha isso. Então, Filemão, eu estou escrevendo tudo isso, eu estou usando todos esses argumentos aqui, mas assim, eu sei que você vai fazer isso, tá? Vai fazer mais ainda. E aí ele termina dizendo assim, olha, eu mesmo, eu quero ir eu quero te visitar, né? Prepara aí uma pousada para mim, porque eu tenho expectativa de ser liberto, né? De ser restituído a vocês, e eu quero fazer uma visita para você. Então, o próprio Paulo termina dizendo isso também. Olha, tem mais uma coisa. Eu vou dar uma conferida aí. Eu vou ir conferir para ver se você fez isso mesmo. Então, o Filemão ainda tem que ficar com isso. Então, Paulo vai ser liberto da prisão e ele vai dar uma passada por aqui. É quase um mestre falando com seu discípulo, né? O mestre querendo conferir, né, se de fato o discípulo aprendeu a lição. Exatamente. Então, nós temos esses argumentos de Paulo. E Paulo tem certeza de que ele está certo que Filemão vai perdoar. Aliás, por tudo que a gente leu sobre Filemão, tudo que Paulo escreveu sobre Filemão, que Paulo tem ouvido sobre Filemão, dificilmente ele não perdoaria, né? Eu acho que a pergunta que fica lendo essa carta, pastor Samuel, é se o Filemão perdoou o Onésimo, né? Porque nós não temos essa resposta diretamente na Bíblia, né? Essa resposta não está aqui. Eu nunca esqueço do dia que um adolescente me perguntou. Ela disse assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu li a carta de Filemão. Ah, que legal, que bom, né? Ela, pastor, mas eu só não entendi uma coisa. Por que essa carta está na Bíblia? Não faz sentido nenhum essa carta estar na Bíblia. Mas por que não faz sentido? Ah, uma carta que Paulo pediu para
para um dono de escravo perdoar o escravo que tinha fugido? E o que isso tem a ver comigo? Né? Olha aí, né? É porque essa carta ali, mas assim, o fato dessa carta estar na Bíblia, para mim, esse simples fato, já é uma evidência de que essa história teve um final feliz. Um final feliz. Por que a igreja cristã preservou essa carta? Por que essa carta entrou no cânon? Por que ela foi copiada e recopiada várias vezes e ela era conhecida de toda a cristandade, né? Porque para entrar no cânon, a carta Sim. tinha que ser católica, né? Sim. Tinha que ser conhecida por toda a cristandade. Por quê? Porque essa história é uma história que tem um final feliz, né? Esses cristãos se reconciliaram, perdoaram-se uns aos outros, e essa carta traz inúmeras lições, então, e desafios para os cristãos do nosso tempo. E eu acho que a própria lição cita também aqui uma carta, né, que o bispo Inácio da Síria, né? ele escreveu para o bispo de Éfeso. E o nome do bispo de Éfeso era Onésimo, né? Era Onésimo. Lembrando que Onésimo e Colosso são cidades vizinhas e há uma possibilidade muito grande desse bispo Onésimo de Éfeso ser o próprio Onésimo, que perdoado por Filemão, restaurado por Deus, restaurado pelo Evangelho, se tornou bispo da cidade de Éfeso. Que legal isso, né? Que legal. Meu querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao fim do estudo da nossa lição de hoje e você conseguiu perceber aí como que esses poucos versículos, 335 palavras nessa carta de Filemão, percebeu a profundidade do ensino. 335 palavras e um ensino assim que a gente poderia ficar aqui por mais vários minutos aqui falando sobre esse poder do Evangelho que transforma relações. Pastor Eleilton, eu queria que você fizesse uma aplicação, uma palavra pastoral mesmo, a respeito dessas transformações, não só transformações pessoais, mas essas transformações que o Evangelho provoca dentro de uma sociedade, dentro das relações sociais também. Amém. Bom, a lição termina com essas duas aplicações, né? E que a gente faz questão de ressaltar aqui. A primeira delas é que o Evangelho de Jesus transforma biografias individuais. Então isso é claro olhando para esse texto. O Evangelho transformou a vida de Onésimo, de um escravo fugitivo, sem perspectiva, né, de alguém que teria que viver toda a sua vida se escondendo, né, correndo, com medo de ser encontrado e ser morto. De repente ele tem um encontro com o Evangelho de Jesus e a vida dele sofre uma guinada. 180 graus de mudança. 180 graus de mudança. Ele se reconcilia com Filemão, ele se torna um bispo, se torna um pregador. Então o Evangelho transformou a vida do Onésimo. De um ladrão fugitivo, ele se transforma num cristão maduro, num pregador do Evangelho, em alguém que tem um novo horizonte para a sua vida. Não precisava mais fugir nem se esconder. Então o Evangelho faz isso. Você que está ouvindo a gente, o Evangelho faz isso. O Evangelho transforma biografia. Não sei se você conhece alguém que está com a vida toda arruinada, precisando de transformação, pessoas que de repente você acha que não tem mais jeito. Para o Evangelho de Jesus, tem jeito. O Evangelho transforma biografias individuais. Glória a Deus por isso. E o Evangelho derruba também barreiras sociais segregadoras, porque é muito interessante essa carta. Paulo diz para o Filemão receber o Onésimo como irmão, não como escravo, mas como irmão amado no Senhor, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho coloca senhores e escravos numa mesma família, que é a família de Deus. E nessa família não existe essa distinção. As pessoas não são tratadas diante de Deus com base na sua condição social, com base no seu gênero, com base em cor, com base em etnia. Dentro da família de Deus, né? Dentro desse novo relacionamento criado pelo Evangelho, as pessoas são tratadas iguais, são irmãs. Paulo diz para que Filemão receba como irmão amado no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um desafio para a gente que a carta de Filemão traz. É um princípio importante que a carta de Filemão traz para a gente. O Evangelho derruba barreiras sociais segregadoras. Nós somos desafiados a olhar para as pessoas como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que tem valor e importância
diante de Deus. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Glória e a esses Deus por desafios isso. o Evangelho traz para a gente. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho, né? É quando o Paulo fala, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não há de fato uma outra palavra que pudesse descrever o que esse Evangelho faz, né? Sim. Pastor Leilton, pode fazer uma oração para a gente? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo estudando a Tua Palavra, nessa oportunidade, estudando a carta de Filemão, que foi tema da lição de hoje, meu Deus. Diante desse estudo, nós não poderíamos terminar sem pedir para o Senhor que o Senhor nos ajude, Deus, ajude a mim, ajude a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando, Deus, nesse estudo, a vivermos relacionamentos transformados, Deus. Se há alguém que nos ouve precisando pedir perdão, precisando liberar perdão, meu Deus, com o poder, por meio do poder do Espírito, ajuda esse teu filho e filha, Deus, a caminhar nesse sentido, a resolver esse problema e a eliminar, de repente, essa mágoa que já está empoçada no seu coração há tanto tempo. Pelo poder do Evangelho, Deus, ajuda. Ajude-nos a continuar acreditando que o Teu Evangelho transforma biografias, transforma vidas, meu Deus. No nome de Cristo, continua transformando vidas por meio do Teu Evangelho. Continua, Senhor Jesus, nos motivando a continuar pregando esse Evangelho, Deus. Continuar pregando. Não existe aquele ou aquela que o Evangelho não pode transformar e dar um novo rumo para a vida. Ajuda a gente, Senhor Jesus, a continuar confiando nisso e pregando a Tua Palavra. E nós Te louvamos também por esse Evangelho, Deus, que derruba barreiras sociais segregadoras. Ajuda-nos a olhar para as pessoas como o Senhor as olha, meu Deus. Que a gente não se relacione com as pessoas com base na sua condição social, com base na sua etnia. Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a olhar para as pessoas como humanos, criados à Tua imagem, à Tua semelhança. Te louvamos, Deus, pelo Teu poderoso Evangelho. Te louvamos por esse estudo. Para a glória do Teu nome, te agradecemos. Amém. Amém, amém. Pastor Eleilton, mais uma vez, obrigado por sua participação. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim dessa série. Estudamos durante 3 meses Colossenses, Filemão, baseados nessa firmeza do Evangelho, baseados nessa firmeza, né? O tema foi Firmados em Cristo. Nós fizemos então esses estudos sobre a vida cristã. Que tenha sido um tempo abençoador para você. Mas eu quero te lembrar o seguinte, semana que vem começa a nova série de lições. Com certeza você já está com a sua aí, porque eu acho que já deve estar até esgotado, porque o assunto é excepcional. Nós vamos buscar respostas bíblicas para questões contemporâneas. Ideologia de gênero, aborto, sexo, pornografia, vícios, política, igreja e política e outros tantos assuntos que nós vamos abrir a Bíblia e vamos buscar na Escritura, a nossa regra de fé e prática, respostas para essas questões. Então, eu espero você na próxima semana para nós estudarmos a primeira lição dessa nova série que vai tratar sobre o luto e a pandemia. Que Jesus abençoe sua vida. Uma feliz semana para você. Nos vemos na próxima semana e bons estudos.